A pobreza é uma realidade que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Os países mais pobres do mundo são caracterizados pela pobreza extrema. A falta de infraestruturas básicas e o sistema de saúde e a educação é um grande problema para os países mais pobres do mundo. Neste vídeo, vamos dar uma olhada nos países mais pobres do mundo e as suas causas de pobreza. É uma questão importante que afeta as pessoas em todas as partes do mundo. De acordo com o Banco Mundial, cerca de 10% da população mundial, ou aproximadamente a 700 milhões de pessoas, vivem em extrema pobreza. Os países mais pobres do mundo são caracterizados pela pobreza extrema. A falta de infraestruturas básicas, sistema de saúde e educação. Em alguns casos, o problema é agravado pela instabilidade política, guerras e por outros fatores. De acordo com o Banco Mundial, a taxa da pobreza era de 8,6 em 2018. Este número vem diminuindo constantemente desde os finais dos anos 90, quando estava em torno dos 40%. A taxa da pobreza varia de região para região. Por exemplo, na Ásia Oriental e no Pacífico, a taxa da pobreza é de 2,2%, enquanto na África Subsaariana, a taxa de pobreza é de cerca de 40%. Quando se trata dos países mais pobres do mundo, a lista é dominada por países da África Subsaariana. Os países mais pobres do mundo são aqueles que possuem o menor PIB per capita, que é calculado usando a metodologia de paridade do poder de compra. A primeira posição de países com menor PIB do mundo é liderada por Burundi. A segunda posição é liderada por Sudão do Sul. A terceira posição é liderada pela Somália. Na quarta posição temos Malawi. Na quinta posição é liderada por República Centro-Africana. Moçambique, nessa tabela classificativa, ocupa a sexta posição. O Burundi é considerado um dos países mais pobres do mundo devido a uma combinação de fatores, como a falta de recursos naturais, conflitos étnicos e políticos, além de ter um setor industrial pouco desenvolvido. Em termos do PIB per capita, o Burundi ocupa a última posição com um valor de apenas 233 euros per capita, ou seja, a renda média anual por pessoa é muito baixa. A instabilidade política e conflitos étnicos e locais também são fatores que contribuem para a pobreza do país, causando centenas de milhares de mortes e refugiados. O Sudão do Sul é um dos países mais pobres do mundo, com um PIB per capita de 219,99 centavos. Isso deve-se a vários fatores, incluindo as altas taxas de mortalidade infantil, sistema de saúde precário e baixos índices de educação. Apesar de ser um país rico em petróleo, o país enfrenta uma série de desafios econômicos e sociais que afetam a qualidade de vida da sua população. Em termos de saúde, o Sudão do Sul tem dos piores sistemas de saúde do mundo, com recursos limitados e o alto índice de doenças infecciosas e parasitárias. Isso reflete nas altas taxas de mortalidade infantil e na expectativa de vida média, relativamente baixa no país. Além disso, apenas 27% da população acima dos 15 anos sabem ler e escrever, o que contribui para o alto índice de analfabetismo do país. A Somália
possui um PIB per capita de 1.185,56 dólares. Mais de 2/3 dos somalis vivem em pobreza extrema. O país tem 2 maiores índices da mortalidade infantil do mundo. Além disso, a Somália enfrenta uma grande crise humanitária, com destaque para a fome. O país é marcado por uma longa história de conflitos armados, que já durava décadas e tem como resultado uma infraestrutura extremamente debilitada e um Estado praticamente inexistente. Esses conflitos são agravadas principalmente pela presença dos terroristas no país. Na quarta posição, entre os países mais pobres, está Malawi, no sudoeste da África, que também possui uma população concentrada no setor rural. Também pela falta de um governante central forte, com alto desemprego e o crescimento desenfreado da população, o país tem uma renda per capita de apenas 1.005 dólares. A sua economia é baseada principalmente na agricultura, que emprega a maior parte da população. O setor agrário do país também apresenta pequena produtividade e vulnerabilidade a fatores climáticos, o que pode impedir na segurança alimentar. O quinto país mais pobre do mundo é a República Centro-Africana. Que faz fronteira com Camarões e outros 5 países. A maior parte do país é coberta por savana. E mesmo possuindo valiosas reservas minerais de diamante, possui um PIB per capita de apenas 1.113 dólares. A República Centro-Africana é um dos países mais pobres e instáveis do mundo, com uma economia baseada principalmente também na agricultura e exploração de diamantes. O país enfrenta uma grande crise humanitária e de segurança desde 2003, quando um golpe derrubou o então presidente François Bozize, levando a um conflito entre grupos armados rivais e uma série de violência dos direitos humanos. Na sexta colocação está Moçambique, que fica localizado a sudoeste da África e faz fronteira com 6 países, dentre eles a África do Sul e Tanzânia. O país, apesar de possuir enormes reservas naturais, também passou por vários conflitos e com um PIB per capita de 1.293 dólares. A economia moçambicana ainda está num estado de desenvolvimento, com 43% da população vivendo em situações de pobreza absoluta. Embora o país seja rico em recursos naturais, a sua economia é altamente dependente da agricultura, que é vulnerável a condições climáticas diversas, com secas e inundações. Além disso, o setor industrial ainda está em desenvolvimento e as infraestruturas do país são limitadas. A pobreza em Moçambique é agravada por fatores políticos, sociais e culturais. Moçambique foi uma colônia portuguesa até 1975, quando se tornou um país independente. E o país viveu uma guerra civil de 1977 a 1992. A instabilidade política e a violência afetou negativamente no desenvolvimento do país, contribuindo para a falta de segurança alimentar e nutricional. O acesso limitado aos serviços básicos da saúde e da educação, bem como a falta de infraestruturas, é notável. Todos esses países são caracterizados pela extrema pobreza. É um dos principais fatores que contribuiu para a pobreza nesses países.
Bom, a dúvida que não quer calar é: quais são as principais causas da pobreza? Uma das causas da pobreza desses países é a falta da oportunidade econômica. A pobreza, muitas das vezes, é causada pela falta de acesso à oportunidade econômica. Em países com sistema econômico fraco, muitas vezes há pouca oportunidade para as pessoas ganharem um salário suficiente para poder viver. A segunda causa são os baixos níveis da educação. Os baixos níveis da educação são um dos principais fatores que contribuem para a pobreza. As pessoas carecem de uma educação básica. Muitas vezes não conseguem encontrar um emprego bem renomeado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Não se esquecendo também de subscrever aqui no meu canal. Assim sendo, estarás me ajudar a alcançar a meta dos 2.000 inscritos até o final do mês. Eu sou Armando Muniz, dono do canal Armando Muniz. Temos um encontro marcado. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amigos.